O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus servos. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o servo não tivesse com que pagar, o amo mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O servo, porém, caiu aos pés do Senhor e, prostrando, suplicava: dá-me um prazo, eu te pagarei tudo. Diante disso, o Senhor teve compaixão, soltou o servo e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele servo encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo a seus pés, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o servo não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, outros servos ficaram muito tristes, procuraram o amo e lhe contaram tudo. Então o amo mandou chamá-lo e lhe disse: servo perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O Senhor indignou-se e mandou entregar aquele servo aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai que está no céu fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam nossos pecados cancelados. Amém. Antes de tudo, o nosso boas-vindas a todos e a cada um de vós que estáis hoje aqui, na Basílica, Santuário e Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro, o Santuário da Rainha da Amazônia, Domus Dei et Porta Coeli, Casa de Deus e Porta do Céu. E nós queremos acolher de modo especial os irmãos que nos acompanham pela Rede Nazaré de Televisão, pela Rádio Web Basílica de Nazaré e pelo Facebook da Basílica de Nazaré. Sintam-se todos acolhidos na casa da Mãe de Misericórdia. Para pessoas pouco atentas, ou mesmo para pessoas muito românticas, por vezes as passagens da Sagrada Escritura, especialmente do Antigo Testamento, se tornam chocantes. Como é que pode um Deus de misericórdia, um Deus que é bom, castigar, enviar castigos para o seu povo, mandar os profetas advertindo: se vocês não se mudarem de vida, eu vou castigar vocês? Pode por um fato muito simples: a misericórdia não exclui a justiça. Já nos recorda o Pontífice Emérito Bento XVI. É verdade, continua o Pontífice Emérito Bento XVI, que a misericórdia supera a justiça, mas não a dispensa. A misericórdia inclui a justiça. Aliás, corrigir os que erram, ou mesmo castigar, é uma das 14 obras de misericórdia. Então, aquele que está no erro,
Aquele que está na rebeldia é constantemente chamado por Deus à conversão, para o seu próprio bem. Porque nós podemos dizer, aliás, nós podemos constatar isso facilmente, 98% das vezes Deus não precisa nem castigar. A própria pessoa ou os próprios povos acabam se castigando, como é o caso do antigo Israel. Nós vimos na primeira leitura, extraída da profecia de Ezequiel, que Ezequiel não cansou de advertir aquele povo rebelde, povo que não queria seguir os mandamentos da lei de Deus. E a nação se afundando, porque eles queriam fazer só o que lhes agradava, e não o que agradava a Deus. E geralmente nós sabemos, o que agrada ao homem não agrada a Deus. E pior, o que agrada ao homem geralmente é prejudicial ao próprio homem. Ao próprio homem. Que muitas vezes se deixa guiar apenas pelas suas paixões desordenadas, desenfreadas. E cada um de nós sabe que não é fácil lutar contra as nossas paixões desordenadas. Padre Trancret, no compêndio de Ascética e Mística, nos diz que nós temos 3 inimigos: Satanás, o mundo e o eu. Satanás e o mundo estão fora, fecha a porta, eles não entram. Mas o eu está comigo o tempo inteiro. E esse eu é que gosta do que não presta, que gosta dos vícios, que gosta do pecado, que se atira como um louco na sua loucura. É temerário, ou seja, mete medo. É este eu que me arrasta a fazer aquilo que desagrada a Deus. E infelizmente o povo da antiga aliança era, como os profetas não cansam de constatar, um povo rebelde. E foi por isto que esta rebeldia levou o antigo Israel à ruína. A ruína. O profeta, mais uma vez, adverte aos israelitas para que eles se convertam, para que eles se voltem para Deus. Mas eles estão cegos pelo seu pecado. O livro da sabedoria diz que o esplendor do mal obscurece a consciência do bem. Então, encegueirados em seu pecado, eles não vão prestar atenção no profeta. E olha que o profeta, ele é chamado a profetizar não só com palavras, mas também com a vida, com atos. Então, o Ezequiel recebeu esta ordem de se vestir, de preparar a bagagem de exilado, de cavar um buraco na muralha para fugir, como se estivesse fugindo, ao fim da tarde, quando a noite caía, né? Já que naquela época não havia eletricidade. Então, ele faz isso na frente daquele povo todo, para ver que eles, né, se eles se tocam. Ei, o que é que o Ezequiel está fazendo? É a profecia, é isso que vai acontecer com a gente se a gente não se converter. Talvez um ou outro ainda pensou assim. Mas nós sabemos, minha gente, que o pecado, ele geralmente não é só individual. Geralmente ele é SA, é pecado sociedade anônima. Então o pecado de um está intricado com o pecado do outro. Está vendo? Por isso que se diz que ninguém se salva sozinho, se salva salvando o próximo. Mas também ninguém se perde sozinho. A maioria das vezes se perde perdendo o outro. Então nós devemos estar atentos aos sinais que Deus nos dá. Isso mesmo. Os sinais que Deus nos dá. Ora, muitos não estão atentos aos sinais. Desde os anos 70, os Estados Unidos da América vêm numa franca decadência. O que eles fizeram nos anos 70 mesmo? Liberar o aborto.
E de lá para cá, 40 milhões de crianças americanas foram assassinadas. Em muitos casos, não só com a anuência de seus próprios pais, né, os que o geraram, mas também com dinheiro público, o que é pior. Está vendo? Está vendo? Perguntem então por que eles estão em franca decadência. Está vendo? Porque o sangue de milhões clama contra aquela nação. Porque matar o próprio povo chama-se genocídio. Genocídio. Quebrando assim o mandamento que Deus estabeleceu: não matarás. Não matarás. E nesses 40 milhões, já não mataram? Pense, será que não mataram aqueles que iam achar a cura do câncer? Nesses 40 milhões, será que eles não mataram aqueles que iam conseguir encontrar a solução para tantos outros problemas? Está vendo? As pessoas não pensam. Por que nós aqui no Brasil estamos enfrentando essa onda de corrupção tão profunda? Porque estas pessoas que fazem isso abandonaram os mandamentos da lei de Deus, abandonaram todo o temor, perderam a noção. Perderam a noção a tal ponto que não utilizaram o dinheiro desviado nem para fazer o bem, nem para isso, porque está escrito que a esmola, que a misericórdia apaga uma multidão de pecados. Qual desses homens construiu uma escola lá no seu bairro? Ou qual desses homens construiu uma biblioteca ou um posto de saúde? Qual desses homens ajudou a sua comunidade a trocar o telhado da capela do seu bairro? Hein? Qual deles não ajudou algum estudante pobre a entrar na universidade? Será que eram bons dizimistas? E nem a igreja, não é? Quanto mais ser dizimista. Então veja que quando nós enveredamos pelo caminho do mal, nós estamos cavando a nossa própria cova. E foi isso que aconteceu com muitos deles. Abraçaram seitas, ou mesmo ideias anticristãs e pagãs. Vendem ideias errôneas, ideias que nazistas e comunistas já defendiam. Seleção genética, isso é coisa de nazista. Dizer quem deve viver ou não morrer, ou morrer, né? A criança que nascer, vamos estabelecer aqui se ela merece viver ou não. É coisa de nazista. Pergunte ao velho Stalin o que é a morte de uma pessoa. Sabe o que ele vai responder para você? Ele vai dizer que a morte de uma pessoa é um fato lamentável, mas que a morte de milhares é só estatística. Está vendo? Então, cavam o próprio buraco, a própria cova. Mas o pior é que arrasta os incautos consigo. Não sejamos esses incautos que se deixam impressionar pelo esplendor do mal. Tenhamos consciência de que, se os nossos próprios atos não nos castigarem, Deus terá que lançar mão da correção. E somos chamados continuamente a essa conversão,
a este agir como Deus, em seguir os seus mandamentos. É isso que Jesus nos apresenta no Evangelho de hoje. Esse amo, esse senhor, esse proprietário que perdoou ao servo uma grande dívida, uma quantia fabulosa. E esse indivíduo, em vez de ser um multiplicador da graça, pegou a graça e transformou em maldição, quando o seu irmão, o seu companheiro, chegou e lhe pediu, não me dê um prazo, me dê mais um prazo para eu pagar a minha dívida. E ele disse, não, você vai para a cadeia para você aprender a pagar, não sei o que. Vê? E o que aconteceu? Ele perdeu a graça. Os outros servos foram falar, olha, Senhor, o que aconteceu? Fulano fez isso com Zezinho, que devia só essa quantia, o Senhor perdoou. Lá está vendo? As nossas maldades clamam aos céus, clamam para serem castigadas. Então, não tenha mais essa leitura ingênua, boba, de que Deus não castiga. Deus não quer castigar, porque Ele não quer que você faça o mal. Mas nós sabemos muitas vezes que quando um animal ou uma criança mesmo está desembestada, nós temos que usar a força. Porque para aqueles que perderam, aqueles que não querem seguir a força da razão, tem que seguir a razão da força. Que isso não aconteça conosco, que nós escutemos a palavra do Senhor e a coloquemos em prática na nossa vida. Não vamos perder a graça, meus irmãos, porque nós sabemos que para a graça retornar demora muito, se ela retornar, porque Jesus disse, eis que estou à porta e bato, se abrires, eu entrarei e cearei contigo e passarei a noite. Abra a porta para Jesus, irmão. Não espere para arrumar a casa quando Ele chegar. Vamos arrumá-la o quanto antes. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.